tudo bem? Esse é o nosso curso de Advanced Steel. E se vocês estão aqui é porque possivelmente vocês ou estão começando, né, a emergir nesse ambiente das estruturas metálicas, ou vocês já trabalham com outros softwares, mas precisam mudar para o Advanced Steel por alguma questão aí da empresa, ou então uma questão profissional mesmo. E assim como vocês estão começando, eu também comecei um dia, né? Eu precisei pesquisar alguns materiais para entender um pouco sobre o software. Eu comecei a procurar os materiais gratuitos e disponíveis na internet, mas surgiu, né, essa necessidade também de, mais por um conceito técnico, de ver como o software ia lidar com, vamos dizer assim, os nossos projetos tropicalizados, né? Vamos dizer dessa forma, se ele iria conseguir atender essas demandas. E comecei então a pesquisar alguns cursos, né? Alguns cursos que estavam disponíveis na internet, amigos que já trabalhavam com a ferramenta, alguns profissionais que já se destacam no mercado em relação a treinamento do Advanced Steel, mas surgiu aí uma tensão, né? Uma tensão do seguinte: será que o curso que está sendo proposto atende às minhas demandas como profissional e atende às demandas da empresa, né? Só que acaba que, de certa forma, você só vai descobrir de fato se ele vai atender a sua demanda depois que você fez ali 50%, 70% do curso, e você vai conseguir concluir isso. Mas aí talvez já seja um pouco tarde, né, para a gente entender se a gente perdeu tempo e dinheiro ou não. Então a minha intenção aqui nessa nossa primeira conversa é que a gente já alivie essa tensão, né, de você entender o que é que vai ser proposto nesse curso, o que é que você precisa saber, o que é que você precisa trazer aí, vamos dizer assim, de carga já, de bagagem, para começar a desenvolver no Advanced Steel. Daí, nesse primeiro momento, o fundamental é você entender em que posição você está hoje em relação, né, a esse universo das estruturas metálicas. Vamos dizer aí que você já trabalha, né, com estruturas metálicas e você está desenvolvendo desenhos apenas em 2D. Né? Você já trabalha há algum tempo com ferramentas 2D, você já consegue entregar os seus projetos, você está começando agora. No entanto, você não tem noção nenhuma, né, de modelagem 3D. O segundo momento é aquela pessoa, né, vamos dizer assim, o aventureiro, que você já modela no ambiente AutoCAD 3D, ou então você já lançou algumas coisas aqui no Advanced Steel, mas aí você não tem noção, né, muito, ou de como transformar esse projeto de AutoCAD puro vamos dizer assim, em um projeto realmente, no sentido de extrair informação desse modelo, e a gente vai entrar nesse conceito de BIM futuramente no nosso curso, ou então você já fez no Advanced Steel, né, mas você não consegue extrair nenhum tipo de informação para o seu projeto a partir do teu modelo. Ou então você já está no nível intermediário, né? Você já trabalha com Advanced Steel há algum tempo e você não consegue extrair muitas informações do modelo. Ou seja, você precisa retrabalhar muito os seus projetos, os seus desenhos que são extraídos. Quando os projetos têm modificação, você fica meio perdido, você não sabe como o software trabalha em relação a materiais, em relação a numerações, e acaba fazendo muita coisa manual, como, por exemplo, toda a parte de simbologia, né, ali dos projetos. Ou então você já está, vamos dizer assim, num nível avançado de outros softwares. Por exemplo, você trabalha com softwares concorrentes do Advanced Steel, você já entrega trabalhos muito bons lá nesses outros softwares. No entanto, você quer trazer isso para dentro do Advanced Steel, ou seja, você já tem um conhecimento amplo aí das estruturas metálicas. No entanto, você não tem domínio deste software em específico. Então, você entendendo em qual dessas condições você está, a gente pode passar para a próxima pergunta, que é: Carlos, para quem dessas pessoas é o nosso curso do Advanced Steel? O curso do Advanced Steel, pessoal, é voltado para todo esse público que eu falei aqui para vocês, tá? Independente de que domínio vocês tenham ou não, né, das ferramentas que são necessárias para entregar projetos aqui dentro dessa plataforma, eu vou trazer para vocês o conhecimento do zero, tá? Até o estágio final, que é o estágio de entrega de projetos e de documentação para controle e emissão de informações, né, para os nossos clientes. Carlos, eu entendi então em que posição eu estou aí em relação a essas hierarquias que você colocou, mas na minha posição, o que eu posso esperar do curso, né?
Pessoal, independente dessas posições, o curso vai começar como se você não soubesse nada, né? E a gente vai evoluindo ele até ali o estágio onde a gente vai acompanhar essas pessoas que já trabalham com estruturas metálicas, já entender esse conceito, e a gente vai evoluir todo mundo a partir daí. A intenção do curso é que a gente aprenda a modelar no software de modo, vamos dizer assim, eficiente, né? E que a gente consiga extrair a melhor qualidade de informações dos nossos desenhos a partir dessa modelagem. E não só da modelagem, mas também da configuração do software. Por que eu estou falando isso, pessoal? Talvez até algumas das pessoas que estão aqui e que já trabalham com outros softwares ainda não saibam disso, mas a forma como você modela, por mais que duas pessoas façam exatamente o mesmo modelo, as formas que ele faz para criar aquele modelo dentro desses ambientes de modelagem 3D, principalmente falando de softwares que extraem essas informações automáticas para os desenhos, elas vão influenciar diretamente, né, na forma de como esses dados são gerados naquele processo automático. Por exemplo, talvez algumas pessoas que estejam aqui já trabalharam com Advanced Steel, em algum momento já viram ou extraíram algum desenho de uma coluna que ficou de cabeça para baixo nos desenhos. E a pessoa não entende por que isso aconteceu. Então, no curso, a gente vai focar em todas essas técnicas para que vocês entendam por que as coisas acontecem dessa forma e como essas habilidades vão ajudar vocês a ter menos retrabalho, né, e ter um material de mais qualidade gerado no processo final. E uma outra coisa que a gente pode esperar do curso é que talvez você tenha aí algumas dificuldades em relação a artigos técnicos, né, de estrutura metálica. Você vai ter algumas dificuldades em relação a conceitos do software. E quanto a isso, pessoal, não se preocupem. Por se tratar, né, de estrutura metálica e desse curso ser voltado para a entrega de projetos finais, utilizando todos esses argumentos que circundam, né, o ambiente das estruturas metálicas, tudo isso vai ser destrinchado durante o nosso curso, né? A gente vai falar sobre conceitos, como, por exemplo, conceitos técnicos do que é um conjunto soldado, do que é um diagrama de montagem, sobre, por exemplo, direções de plotagem de desenho, de cortes e vistas. E a gente também vai falar de elementos técnicos que circundam essa área, por exemplo, o que é uma terça, o que é uma coluna, o que é uma grade de piso. A gente vai discutir todas essas informações para que vocês consigam associar isso ao software e que isso se torne, né, uma experiência profissional para vocês, de forma que eu estou compartilhando todas as informações que eu reuni, né, ao longo da minha vida e que eu vi que elas se agregam muito bem tanto ao processo de aprendizagem quanto ao processo de trabalho mesmo dentro dessa plataforma. Entendido, então, que esse curso é para qualquer público e que ele independe, né, do teu conhecimento em relação à atmosfera das estruturas metálicas, a gente vai ver como é que o nosso curso se encaixa na proposta da tua empresa. A gente vai tratar aqui sobre projetos, desde projetos pequenos, né, como projetos de suportes, até projetos de mezaninos, evoluindo aí para pipe racks e galpões. A gente vai evoluir também no sentido de trabalhar com, por exemplo, com estruturas tridimensionais, com treliças tridimensionais, e também a gente vai evoluir isso até os transportadores de esteira, por exemplo, que são projetos menos ortogonais, e a gente tem que entender como é que o Advanced Steel lança mão das ferramentas dele, né, para auxiliar a gente nesse tipo de produção. E também, pessoal, a gente vai conseguir extrair no Advanced Steel projetos, por exemplo, de tubulação. Já adianto, tá? A gente não vai conseguir ter todos os recursos técnicos de extração de desenho e informações de tubulação, como a gente vê, por exemplo, no Plant 3D, no software da Siemens ou até mesmo no Inventor. No entanto, a gente vai conseguir fazer algumas coisas aqui dentro que podem atender ou não a tua demanda, e a gente vai conseguir extrair listas de materiais direto do nosso software, tá? Como eu já disse, a gente não vai conseguir muitas especificações, por exemplo, simbologia e informações de projeto próprios da tubulação, mas eu creio que, dependendo aí de qual o nível de informação que você vende para o teu cliente em relação aos projetos de tubulação, talvez o Advanced Steel consiga te atender muito bem. E como tudo é produto, a gente não vai estar só entregando para o nosso cliente
só aqueles documentos técnicos. A gente precisa fazer isso brilhar aos olhos dele, né? Ele tem que ver uma qualidade e uma confiança naquilo que a gente está entregando. Então, a gente vai tratar, durante o nosso curso do Advanced Steel, como é que a gente vai trabalhar multidisciplinas dentro do projeto, como é que a gente vai trabalhar o projeto de maneira individual ou de maneira coletiva, né? Vamos dizer que a gente tem um projeto que ele vai ter várias pessoas trabalhando, ou seja, ele vai ser todo faseado e juntado para extrair os desenhos, mas aí a gente tem que abordar como é que o software trabalha dessa forma. E não só isso, a gente vai ter que ver como é que a qualidade da informação que a gente está passando para esse cliente, se a gente confia e atesta, né, o que está entregando. Então a gente vai falar aí de sistemas de clash do software, a gente vai lançar a mão de outros softwares da Autodesk para fazer esse trabalho para a gente também. A gente vai falar sobre renderização, né, que a gente vai apresentar de fato esse projeto renderizado para o nosso cliente, a gente vai fazer vídeos, a gente vai fazer algumas imersões dentro do modelo, a gente vai extrair informações de nível BIM do nosso projeto. E se você chegou até aqui, deu para você entender que dá para se posicionar, né, junto com o nosso curso e a ferramenta do Advanced Steel como profissional no nosso mercado de trabalho. Dá para a gente se colocar como empresa também, fazendo frente, né, em qualidade ao produto entregue. Futuramente, eu vou falar nos próximos vídeos em relação aos módulos, como eles estão realmente distribuídos, para você entender melhor o que é que você está adquirindo. Mas eu espero, pelo menos nesse primeiro momento, ter aliviado um pouco essa tensão inicial, né, da compra do produto, porque seja lá o que você esteja comprando, um carro, uma casa, você tem que ter pelo menos um coração tranquilo em relação ao tempo que você está trocando da sua vida por aquele novo investimento. E aí, eu espero que a nossa caminhada, a partir de agora, seja um pouco menos apreensiva, né? E que ela seja mais de compartilhamento de conhecimento.